de Jerusalém, para a tua casa. Peço permissão agora para entrar no teu lar, na tua casa, no teu escritório, onde quer que você esteja, para juntos começarmos uma nova série que inauguro agora, que é a Parashá da semana. Na Torá, nós temos várias porções de Parashá subdivididas. Para quê? Para você conseguir ler a Torá durante o ano todo. E eu vou começar essa nova série onde estudamos juntos a Parashá da semana, nos aprofundando com uma cosmovisão não só bíblica, mas principalmente com insights psicológicos, psicanalíticos, cabalísticos, profundos, para gerar transformação na nossa vida. Sejam bem-vindos para esse momento. Então, a Parashá da semana começa em Êxodo 35 e se chama Vayachel Pekudei. E vai falar sobre a construção do Mishkan, o tabernáculo. E o tema central que eu quero trazer para nós hoje, então, é como construir um espaço para Deus. E aqui reside uma pergunta antiquíssima, que atravessa toda a história espiritual da humanidade. Se Deus criou o universo inteiro, se Ele é infinito, se nada pode conter Deus, nem o espaço, nem o tempo, por que a Torá, por que a Bíblia vai descrever Deus pedindo que o ser humano construa uma casa para Ele? E essa é a pergunta que permeia profundamente esse texto de Êxodo 35, que começa em Êxodo 35. Bora lá? Abre tua Bíblia. Sejam bem-vindos todos vocês que estão chegando aqui. É uma honra ter a tua presença. Então, essa pergunta, se Deus é infinito, por que Ele pede para construir uma casa? Essa pergunta, ela é silenciosamente construída nessas páginas finais do livro de Shemot, Êxodo, na Parashá Vayachel Pekudei. E nós vamos encontrar aqui a narrativa da construção do tabernáculo. E o tabernáculo é erguido no deserto, assim como a Torá é entregue no deserto. Vai lá, compartilha essa Parashá agora, essa porção semanal da Torá, para aquela pessoa que deseja crescer espiritualmente, que precisa ter um contato maior ou deseja ter um contato maior com a intimidade com Deus, com o Eterno. Amém? Bora lá, tá aí com um cafezinho também? Bora fazer um lechaim? Lechaim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya b'dvaro. Então veja aqui, à primeira vista, parece que é só um projeto arquitetônico, sagrado, vai falar das cortinas, vai falar das colunas, vai falar do ouro, prata, tecidos preciosos. E aqui a gente já começa a aprender que Deus gosta de qualidade. Ele pede para trazer somente aquilo que é de alta qualidade. São medidas exatas, são detalhes meticulosamente descritos. Mas os sábios de Israel, eles sempre souberam que por trás desses detalhes tem algo escondido muito maior. O Mishkan, o tabernáculo, não era apenas, digamos, um edifício, um local construído físico. O Mishkan, prepara para o primeiro código, era um mapa espiritual da relação entre o humano e o divino. Então, porque a verdadeira pergunta nunca foi onde Deus mora, mas a pergunta é: existe espaço dentro da vida humana para que Deus habite? E aí vem essa primeira pergunta que eu quero te fazer. Tem espaço para Deus habitar no teu coração? Tem espaço para Deus habitar na tua vida? Porque o Mishkan é sobre isso, construir um lugar onde Deus tem espaço. E aí a gente vai para a primeira para o primeiro grande código dentro do texto aqui de Êxodo 35, que é a reunião das almas.
A Paraxá começa com uma cena muito simples, mas carregada de significado. Shemot 35, Êxodo 35. Moisés reúne todo o povo de Israel. Moisés reúne. E é daqui que vem o texto, o nome dessa Paraxá. Vayachel Moshe et kol adat benei Israel. Moisés reuniu toda a comunidade dos filhos de Israel, Benei Israel. Então a primeira palavra é Vayachel. E o que ela quer dizer? Essa palavra ela vem da raiz kahal, que significa assembleia, comunidade, um povo reunido. Qual é o significado disso? É interessante a gente perceber que a construção do Mishkan não começa com ferramentas, ela não começa com materiais, ela não começa com instruções técnicas, ela começa com o ajuntamento, a reunião de almas. Então, antes de qualquer coisa sagrada existir, precisa existir algo ainda mais essencial: uma comunidade. Pessoas que se juntam com um propósito específico. Buscar a Deus, fazer lugar para a presença de Deus no físico, no material, né? Então, a espiritualidade bíblica, ela jamais foi um projeto solitário. Tudo que acontece de grandioso aqui na Bíblia, você vai ver que envolve encontro. No reconhecimento de que nenhum ser humano, por si só, carrega toda a dimensão da verdade. Mas quando pessoas diferentes, com histórias diferentes, com diferentes sensibilidades, se reúnem em torno de um propósito maior, algo invisível começa a emergir. Então a tradição chama isso de atrair a presença da Shekhinah. A Shekhinah, que é a presença, tá no feminino, né? Você já viu o final com A, que é. Então a Shekhinah termina com rei, que sempre quer dizer algo feminino, é o lado mãe de Deus, é o lado amoroso de Deus, é o lado acolhedor, né? Porque Elohim, por exemplo, o Adonai está mais ligado à parte pai, mas a Shekhinah é a mãe que te coloca no colo. Então a presença divina que repousa onde os corações encontram unidade. E essa talvez seja uma das maiores crises do nosso mundo. O mundo contemporâneo é exatamente o oposto disso. A gente vive conectado digitalmente, mas profundamente desconectado da espiritualidade, da nossa conexão com o eterno, de pessoas que vêm conosco nessa busca. Por isso é tão importante esse momento nosso juntos aqui. Com quem que você quer ter unidade para buscar a Deus, para ter uma conexão maior? Envia essa aula agora para essa pessoa e diga: eu quero orar contigo, eu quero buscar a Deus contigo. Então, a Torá, ela vai nos lembrar que o sagrado, ele nasce quando as pessoas deixam de ser apenas indivíduos e passam a ser uma comunidade com propósito. Gente, essa comunidade não precisa necessariamente ser física. Nós estamos formando uma comunidade agora, juntos, aqui, pela tela, mas espiritualmente ligados. Então, juntos nós estamos buscando a Deus. Kola Kavod, parabéns para você que está aqui com sede, com fome do eterno, porque diz a palavra: quem me busca, me encontrará. Escreve aqui embaixo nos comentários: eu estou buscando, eu vou encontrar, eu estou encontrando. Essa aula só está começando, gente. Eu trago hoje profundas verdades espirituais que poderão te levar para um novo nível. Então, eu quero que você entenda agora o segundo código, o santuário do tempo. Curiosamente, antes de falar sobre a construção do Mishkan, do tabernáculo, Moisés vai recordar ao povo algo fundamental: o Shabat.
O texto vai dizer, Êxodo 35:2, dá uma olhada aqui, ó. Êxodo 35:2, já é o primeiro versículo, o segundo versículo e o primeiro com instrução. 6 dias se fará trabalho, e no 7º dia haverá para vós santidade, Shabat de repouso ao eterno. Todo aquele que nele fizer trabalho será morto. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer nos nossos dias? Os sábios, eles perceberam aqui algo extraordinário. Mesmo a construção da casa de Deus não poderia violar a santidade do tempo, a santidade do Shabat. Imagina o que é o Shabat. Bom, hoje à noite, na aula que eu estarei dando dos códigos secretos, vai no meu stories, entra no nosso grupo, ali no grupo VIP, ali eu estarei falando um pouquinho sobre o que significa de fato o Shabat. Que não é sobre uma religião, é um código que Deus nos dá e dá para a humanidade no primeiro capítulo de Gênesis. Então, essa verdade profunda é que o primeiro santuário da humanidade não está num lugar. O primeiro santuário não está num tabernáculo, não está num templo. Qual que é o primeiro santuário que Deus nos dá? Gente, é só você ler Bereshit 1, Gênesis 1. O primeiro santuário que Deus nos dá é o tempo. Antes de aprender a construir espaços sagrados, antes de você pensar em se dedicar a construir um templo físico, você precisa compreender a importância de santificar o tempo na tua vida. Deus diz, eu tô dando 6 dias para você trabalhar, mas um dia é para você santificar. Quer dizer, separar, porque kadosh quer dizer separado. E aí eu te faço a pergunta, você tem separado tempo para estar com Deus? Você tem separado tempo? Tem santificado tempo para estar com a tua família de forma bastante profunda? No Shabat, por exemplo, que vai começar aqui amanhã, no pôr do sol, a maioria dos judeus, né, os que guardam o Shabat, não vão pegar os seus celulares. Por quê? Porque eles estão santificando o tempo. Você vai sair do ordinário para ir para o extraordinário. Você vai sair de uma vida comum para ir para uma conexão com o eterno, onde você para de permitir interferências externas para você viver o agora. A plenitude da presença tanto na tua leitura da Torá, quanto nas tuas orações, quanto nas tuas interações familiares, na hora da mesa, na hora do momento da conversa. Sabe, eu não consigo, agora falando como psicóloga da psicologia positiva, falando agora como psicanalista, como psicopedagoga, não existe uma família que esteja vivendo plenamente o seu relacionamento se tem sempre um celular bipando ao lado das refeições. Ai, Jane, mas eu preciso estar conectada com o meu trabalho. Tá, mas você tem um dia que você descansa? Você tem um dia que você reserva para a tua família? Um dia que você reserva para a tua qualidade de vida com Deus? É sobre isso. Esse dia, pelo amor de Deus, põe o teu celular no silencioso. Deixa o teu celular no quarto enquanto você prepara uma comida gostosa para tua família. Não deixa as outras interações roubarem a atenção que a tua família merece, que os teus filhos merecem. É só assim, quando nós nos consagramos, quando nós nos santificamos, quer dizer, nos separamos para algo em especial, que nós preparamos o nosso coração para o despertar. Quem aqui está comigo, escreve. Só quando eu me consagro é que o meu coração está preparado para despertar. Enquanto isso, você está completamente imerso em milhares de informações, coisas que vêm sobre você e você não consegue parar. O Shabat, ele quer dizer exatamente isso. Santificar o meu tempo para uma conexão profunda e receber o que Deus tem para mim. Agora, como poderei despertar se eu não paro para escutar? Uau! Então,
Exatamente, Viviane, exatamente, Kelly, Lehaim. Então vamos para o próximo ponto. O coração que desperta. A construção do Mishkan, ela vai começar de uma maneira surpreendente. Surpreendente. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar. A construção do tabernáculo, ela não é feita com recolhimento de impostos. Não há coerção, não existe nenhum tipo de obrigação. A Torá vai dizer exatamente assim no versículo 5. Olha aqui, versículo 5. Essa é a coisa que ordenou o Eterno, dizendo: tomai de vós oferenda separada para o Eterno. Todo doador de coração trará oferta do Eterno. Todo doador de coração. E em hebraico vai dizer Kol nediv libo yeviecha. Todo aquele que for de coração generoso trará a sua oferta. A expressão aqui usada é nediv lev, coração generoso no hebraico. O que isso nos ensina? Aqui está nos ensinando que não é sobre você ter recursos, é sobre você ter um coração que se move de forma espontânea. Moisés não obriga as pessoas a trazerem aqui ofertas para construir o tabernáculo. Deus, ele diz claramente: todo aquele que tem coração generoso. E aqui algo extraordinário acontece. O povo começa a trazer tanto, mas começa a trazer tanto ouro, tanta prata, tanto tecido, tantas habilidades, que Moisés tem que dizer para eles: por favor, parem, o povo está trazendo mais do que é necessário. O povo tinha coração generoso. Êxodo 36, 5. Então, esse é um dos momentos mais raros da história humana. Uma comunidade experimentando alegria em dar. Porque a generosidade verdadeira, ela não nasce da obrigação. Ela nasce de um coração que descobre que quando você contribui algo, você recebe muito mais em dobro. Aqui reside uma grande lição. Deus, ele vai te dar quanto você está disposto a entregar. Eu vou repetir. Quem pode, que está comigo aqui agora, escreve aqui embaixo. Deus está disposto a te dar o quanto o teu coração está disposto a entregar. E a pergunta então nessa manhã é: quanto você está disposto a abrir mão de forma generosa, de forma amorosa, sabendo que maior é aquele que dá do que aquele que recebe. A generosidade, a capacidade de você dividir o que você tem, ela abre a tua vida o portal para receber. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você abre o teu coração para dividir as bênçãos que Deus já te deu, mais as chuvas de bênçãos vêm sobre a tua vida. Entendeu esse código, gente? Bora lá! Próximo código que nós aprendemos na Parashá dessa semana. O conceito profundo e maravilhoso da sabedoria de coração. Aonde que reside a sabedoria? A sabedoria, vai dizer aqui o texto, que ela está no coração das pessoas que deveriam estar construindo o Mishkan, o tabernáculo. Porque eles são chamados, os construtores, os artesãos que vão fazer tudo, vão construir desde os objetos, desde toda a parte externa, quanto toda o próprio artesanato, aquilo que era feito à mão, como por exemplo as cortinas. Tudo isso tinha que ser feito com artesãos escolhidos a dedo, não pela sua habilidade manual ou intelectual, mas pelo Rachmei Lev, quer dizer, sabedoria de coração.
Deus, ele só vai chamar para trabalhos de alta santidade pessoas que têm o coração sábio. Jane, como eu adquiro sabedoria? Nossa, eu vou falar sobre isso na aula secreta de hoje também. Mas a sabedoria, ela reside, vai dizer Mishlei, deixa eu lembrar o texto de cor. O princípio, eu sei em português, eu tô tentando lembrar em hebraico, mas em português está escrito assim: o princípio da sabedoria está no temor do Senhor. Então, em hebraico ele diz assim: Erat Hashem Chochma. Rishon. Deixa eu abrir que eu não tô lembrando. Pera lá. Então, esse texto ele vai falar exatamente que o temor do Senhor é o que nos dá sabedoria. O temor do Senhor é o que vai nos trazer sabedoria. Então, tô tentando achar o texto que fala sobre isso. Reshit Chochma Erat Hashem. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Gente, o princípio de qualquer saber profundo espiritual começa em você ter o temor do Senhor. Querer agradar a Deus, querer ter o desejo de andar com Deus. E então o texto vai dizer: Moisés, você vai procurar pessoas que têm sabedoria de coração. Essa expressão revela uma compreensão muito sofisticada da natureza humana. Quer dizer, existe uma inteligência da mente, mas existe também uma inteligência que é muito maior. Qual que é essa inteligência? É a inteligência da sensibilidade, da percepção estética, da intuição espiritual profunda, baseada no temor do Senhor. O Mishkan, o tabernáculo, ele foi construído por pessoas capazes de integrar mente, emoção, consciência espiritual num único ato criativo. Já imaginou você, a partir de agora, começar a integrar o teu trabalho, tudo que você faz com todas essas dimensões espirituais conectadas com intelectualidade? Gente, isso é a sabedoria do Senhor. Então, cada fio tecido, cada peça moldada, cada detalhe dourado era muito mais do que técnica, era um gesto de reverência. E você sabe que agora me vem à memória Michelangelo, porque Michelangelo, o artista, escultor, pintor, engenheiro italiano, ele falava que tudo que ele fazia, ele queria que fosse tão belo, mas tão belo, que a pessoa, quando olhasse o belo, visse Deus. Que lindo. Gente, Deus está no belo. Deus está no belo. Deus está na natureza. Deus, no sentido de quando você vê, isso está no Salmos, Terrilim diz que quando eu olho para as obras das tuas mãos, eu vejo Deus. Tudo que Deus cria é tão belo para que quando você respire profundamente, você consiga enxergar a presença de Deus ali. Então aprenda a cultivar o que é belo. O tabernáculo era lindo. O templo, depois aqui em Jerusalém, construído por Salomão, era extremamente lindo. Era o lugar mais lindo construído pelos homens na terra. Não se sabe se alguma outra construção já conseguiu ser mais bela do que o templo. Eu, de forma muito profunda, acredito que nunca nada pode ser tão belo quanto o templo, se você olhar a descrição. E o Mishkan, o tabernáculo, que é um mini cosmos do templo, também era feito com extrema meticulosidade, detalhes muito precisos da beleza. Aquilo que mesmo aquilo que é material, tem que refletir o espiritual. Quando você pensa no céu, o que você pensa?
Um lugar maravilhoso que não se pode descrever a beleza, não é mesmo? Então imagina como é que você tem cuidado da tua casa, do teu corpo, que é a casa do teu espírito, da tua casa física. Gente, cuida da tua casa com amor, prepara a tua casa como se você fosse receber Deus todos os dias nela, porque de fato isso é verdade. Então, como você prepara o teu santuário interior para receber a Shekhinah? Escreve aqui embaixo. Eu preparo o meu santuário para receber a presença divina, a Shekhinah. Eu preparo o meu santuário, eu limpo o meu santuário, eu preparo a minha casa. Faça da tua casa um templo, faça do teu corpo, trate o teu corpo como se fosse um templo sagrado. E aí nós entramos no próximo código. Vocês estão comigo? Gente, escreve aqui. Eu preparo o meu templo interior. Eu preparo a minha casa. Escreve o que mais tocou o teu coração. E bora pro próximo código. A ética do sagrado. O próximo código é a ética do sagrado. Sim, porque quando você começa a perpassar todos esses códigos, esse aprendizado, você chega aqui na segunda parte da Parashá, que se chama Pekudei. A palavra Pekudei vem da raiz pakad, que quer dizer contar, registrar, prestar contas. E o texto começa dizendo exatamente assim. Bora lá, voltar lá em Êxodo. O texto diz assim: Ele pekudei hamishkan. Ele pekudei hamishkan. Essas são as contas do Mishkan. Êxodo 38, 21. Aqui Moisés ele apresenta um relatório detalhado de todos os materiais utilizados na construção. Mesmo sendo o maior líder espiritual do povo, ele considera essencial prestar contas. E isso revela uma verdade poderosa. A espiritualidade autêntica não elimina a responsabilidade, ela intensifica. Quanto mais sagrada é uma missão, mais rigorosa deve ser a ética que a sustenta. Maior é a responsabilidade. Amém? Então, como eu tenho sido responsável pela missão que eu tenho recebido? Como você tem tratado a tua missão? E aí a gente entende algo muito profundo, que quando a gente assume a responsabilidade da nossa missão, quando a gente presta contas da nossa missão a Deus, ao mundo, e nisso quero te dizer, cada vida importa. Você não está aqui por um acaso, você não entrou nesta aula por um acaso. Se você está aqui ouvindo o que eu estou lhe dizendo, é porque Deus conta contigo. A tua missão aqui na Terra, é único. 2, é intransferível. Não tem como alguém fazer aquilo que você foi incumbido de fazer. Não importa o que seja. Seja varrer o templo, seja estar fazendo as cortinas do templo, fazendo aqui uma alegoria, uma figura junto com o Mishkan no tabernáculo. Não importa qual é a tua missão, ela é sagrada, ela é elevada. E só quando você abraça a tua missão, quando você vive cada dia com propósito, com excelência, dizendo, Senhor, tô aqui, o meu templo tá preparado, o meu santuário tá aqui preparado, o meu templo interior tá limpo, tá com as portas abertas para receber a tua Shekhinah, é que a presença desce. E esse é o momento máximo. Isso está no final dessa paraxá. Após todo o trabalho, após toda a limpeza, após todo o feitio, o artesanato realizado, tanto das paredes, das cortinas, dos objetos que seriam utilizados, o Mishkan está pronto. Tudo foi preparado com extrema excelência e cuidado. Repete isso. Tudo precisa ser preparado com extrema excelência e cuidado. Aí acontece algo extraordinário. Êxodo 40,
34. Olha só o que diz aqui. Êxodo 40, vai para frente algumas páginas. Êxodo 40, 34. Veja, estamos no final da Paraxá. Eles trabalharam por 5 capítulos. Aí, isso é bastante. Vem agora o versículo 34. Logo depois, no final, que diz: e Moisés acabou a obra, no 33. Olha só como é que tá no hebraico. Moshe et Hamelacha. E Moisés acabou a obra. E a nuvem cobriu a tenda da reunião, e a glória do Eterno encheu o tabernáculo. E Moisés não pôde entrar na tenda da reunião, porque a nuvem pousara sobre ele, e a glória do Eterno encher o templo. O Kavod Hashem Malé et Hamishkan. O Kavod Hashem, a glória do Eterno, Malé et Hamishkan, encheu o templo. A presença divina finalmente desce. Entenda esse código. A presença divina não pode descer naquilo que não está preparado para recebê-la. Você tem se preparado para receber a glória de Deus na tua vida? Ela não desce antes. Ela não desce antes da obra ter sido terminada. Então, depois da reunião, depois da generosidade, depois da sabedoria, depois da responsabilidade, depois de toda a obra terminada, vem a glória de Deus. A Torá parece aqui nos ensinar algo profundamente humano. Deus não invade a realidade humana. Ele responde quando o ser humano criou espaço para ele. Agora, aqui reside a pergunta. Você tem criado espaço para receber a glória de Deus na tua vida? Você tem criado espaço sagrado, tempo sagrado para receber o que Deus tem para te entregar? Então, entenda, você tem um Mishkan interior, o tabernáculo. Talvez o maior ensinamento dessa paraxá seja exatamente esse. Cada ser humano está constantemente construindo um Mishkan interior, um tabernáculo. E esse tabernáculo ele não é construído com ouro ou madeira, mas com pensamentos que reflitam o ouro. A pureza do ouro, a pureza da beleza dos tecidos que eram usados lá no Mishkan. Então, as tuas palavras, as tuas decisões, cada escolha molda um espaço invisível dentro da alma. E a pergunta silenciosa dessa paraxá ecoa em cada geração. Que tipo de espaço estamos construindo dentro de nós? Um espaço de ruído, de dispersão, de desconexão, um espaço de vazio, onde o caos impera, ou senão um espaço onde a presença divina pode repousar, porque ele está limpo, está preparado. Então, talvez o segredo do Mishkan seja justamente esse. O mundo inteiro pode se tornar um santuário quando cada ser humano decide construir dentro da sua própria vida, dentro de sua própria alma, o tabernáculo, um lugar divino, um lugar sagrado onde o Eterno é bem-vindo e pode habitar. Vou repetir, quero que você escreva aqui o que você conseguiu captar dessa lição final. O mundo inteiro pode ser um santuário quando cada ser humano decide, olha aqui, a necessidade da responsabilidade na capacidade de decidir. Cada ser humano decide construir dentro da própria vida o seu Mishkan, o seu santuário, e ali
a presença divina, o eterno, pode se sentir bem-vindo, pode repousar seguro, porque é um lugar onde verdadeiramente foi preparado para ele habitar. Agora, entendeu, gente? E pegou o código? Então, agora, para concluirmos a lição da Paraxá dessa semana, eu quero lembrar algo que é chave. A Paraxá dessa semana, a construção do Mishkan, do tabernáculo, um lugar para Deus habitar no físico, vai acontecer exatamente depois da Paraxá que conta o momento trágico da construção do bezerro de ouro. Aí reside a pergunta: qual a relação entre o bezerro de ouro e o tabernáculo? Como assim? Qual é o mistério dessa reconstrução espiritual? Porque existe um detalhe nessa narrativa da Torá que muitas vezes passa despercebido, mas que carrega uma das mensagens espirituais mais profundas de toda a Bíblia. O pedido para construir o Mishkan, o tabernáculo, o santuário no deserto, vai aparecer logo depois dos episódios mais dramáticos, mais tristes de toda a história de Israel. O pecado do bezerro de ouro. E o texto vai relatar em Êxodo 32:4. Abre lá, Êxodo 32:4. O texto vai dizer assim: e eles fizeram um bezerro fundido. Vayasu lachem egel masecha. Foi um momento de profunda ruptura espiritual. Foi uma tragédia nacional. O povo que havia presenciado toda a revelação do Sinai, que havia ouvido os 10 mandamentos, subitamente cria um ídolo. Um substituto visível para aquilo que era invisível. Um objeto tangível para representar aquilo que não podia ser visto. À primeira vista, isso parece ser uma queda irreparável, não é? Como é que Deus vai suportar isso? Moisés fica em choque quando ele desce do Sinai e encontra o povo dançando e adorando um bezerro de ouro. Mas então acontece algo surpreendente. Logo depois dessa crise espiritual, após eles descerem no mais profundo abismo, Deus ordena a construção de um tabernáculo. Deus ordena a construção de um santuário para habitar no meio deles. Como assim? Gente, isso levanta uma pergunta poderosa que não tem como a gente deixar de fazer. Por que Deus pediria um santuário justamente depois de um erro espiritual tão gigantesco do povo? Os sábios aqui perceberam um paralelo profundo. O bezerro de ouro foi a tentativa humana de materializar Deus de forma equivocada. O Mishkan é a resposta divina de como materializar a presença divina de forma correta. O bezerro, ele foi construído por medo. Já o Mishkan, o tabernáculo, foi construído por consciência. O bezerro foi fruto da ansiedade humana diante da ausência. Agora, o Mishkan nasce da paciência e da disciplina espiritual. No bezerro, o ser humano tenta controlar o divino. No Mishkan, o ser humano aprende a servir ao divino. Em outras palavras, o que isso nos ensina? É que o Mishkan não é apenas um santuário. Ele é a reparação do erro do bezerro de ouro. Mas o que isso se trata? Da pedagogia divina. Deus está nos ensinando a ensinar. Deus está nos ensinando como corrigir. Escreve aqui. Eu quero aprender a corrigir. Aqui tem uma lição profunda de como você corrige quem você ama. A pedagogia divina, escreve aqui embaixo se você está comigo e está entendendo o que eu estou falando.
pedagogia divina. Eu quero aprender a pedagogia divina. Eu preciso aprender a pedagogia divina, Alehaim. Aqui há um princípio profundamente humano com perspectiva altamente divina. Quando uma pessoa erra, existem duas maneiras de você responder. Uma é destruir a pessoa. Meu Deus, você não consegue fazer nada direito? Só sabe errar nessa vida. A outra é ensinar. A Torá revela que Deus escolhe ensinar. Escreve aí. Eu escolho ensinar. Eu escolho corrigir em amor. O povo havia demonstrado um desejo legítimo, ainda que mal direcionado, de experimentar a presença divina de forma tangível. Eles queriam sentir Deus, eles queriam ver, eles queriam tocar em algo que representasse Deus. Eles queriam ver algo, sentir algo, tocar algo. A resposta divina não foi negar esse desejo. A resposta foi educar esse desejo. Tá entendendo o código? Escreva aí. Educar o desejo. Eu preciso aprender a educar o desejo. O Mishkan se torna, então, essa espécie de pedagogia espiritual. Ele ensina ao ser humano como a presença divina se revela. E a presença divina não se revela no caos da impetuosidade humana. Ela se revela na harmonia da ordem. E o Mishkan, o tabernáculo, é construído com ordem. É ceder, a beleza da intenção, a disciplina do sagrado. Então, a disciplina constrói a ordem para você poder preparar o espaço para receber o divino. Olha a profundidade disso. Então, o Mishkan, o tabernáculo, é, na verdade, uma reparação na alma. E os sábios vão observar algo muito fascinante dentro de toda essa história. Os mesmos elementos usados para construir o bezerro de ouro, que era uma habilidade artística feita do trabalho humano, é agora usado para construir o Mishkan. E isso nos ensina uma verdade extremamente profunda da natureza humana. O erro humano raramente nasce de algo totalmente errado. Ele nasce de algo bom que foi mal direcionado. Vou repetir. O erro humano raramente nasce de algo totalmente errado. Ele nasce de algo bom que foi mal direcionado. Então, o desejo por transcendência é legítimo, mas o impulso de buscar a Deus é verdadeiro. O problema não foi o desejo, foi a forma com que ele foi canalizado, a forma como ele foi realizado. Então, através do Mishkan, a construção do tabernáculo, Deus ensina como fazer direito. O Mishkan representa a possibilidade de techuvá, a possibilidade de eles, através das mãos, assim como eles construíram algo que poderia ter servido de sua completa destruição, agora eles precisavam usar as suas mãos novamente para construir algo que simbolizava a sua techuvá, seu arrependimento. Porque depois, quando eles perceberam o tamanho do seu erro, eles se arrependeram profundamente. E Deus permite que eles constroem algo que é símbolo visível do arrependimento deles e da conexão legítima com Deus. Gente, isso é profundo. Então, isso ensina que até mesmo as falhas mais graves podem ser a matéria-prima para algo sagrado. Aquilo que antes foi instrumento para queda, instrumento de destruição, pode se tornar o teu instrumento de elevação. Tudo depende do teu desejo de arrependimento, teu desejo de retorno à essência.
Então, aqui reside o segredo da reconstrução. Talvez seja por isso que o Mishkan apareça exatamente depois do bezerro de ouro. Porque a Torá quer ensinar algo essencial sobre a condição humana. Agora, abra teu coração para algo mais profundo. A santidade não nasce da perfeição. A santidade nasce da capacidade de reconstruir. O povo, ele caiu. O povo pecou. Mas foi convidado a se levantar. Ele errou, mas foi chamado a transformar o erro em aprendizado. E talvez seja por isso que o Mishkan continua sendo até hoje um símbolo tão poderoso. Porque ele nos lembra que a presença divina, ela não abandona o ser humano quando ele falha. Meu amor, Deus não te abandona quando você falha. Mas ele espera que você use o teu erro para você aprender, para você reconstruir. Ele convida você a reconstruir o santuário dentro de si. E talvez seja essa a mensagem mais profunda dessa paraxá. Mesmo depois das quedas mais profundas, ainda assim é possível construir um espaço onde o divino possa habitar. Então, a pergunta que eu quero lhe fazer para terminar é: você está disposto a construir o teu Mishkan, o teu santuário interior, seja aqui na tua alma, como na tua própria casa? Então, que esse Shabat traga para você o espaço sagrado, para você preparar uma mesa, que não é somente uma mesa, é um altar sagrado para conexão com o divino, com a tua família, com as pessoas que você ama. E principalmente, entenda, o tempo é sagrado. Essa paraxá começa dizendo: vocês não esqueçam do Shabat. Separe tempo, tempo elevado, tempo sagrado, para você ter com Deus, com você mesmo e com a tua família. Shabbat Shalom.